Então, sem mais delongas, vamos entender Mateus 5, versículo 18, né? Que diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se o que omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então já entendemos, já tem 2 vídeos que eu botei aí de introdução sobre esse assunto, e lá já entendemos, né, que o que está sendo falado, né, até que se cumpra o quê? A transição, o pacto da lei para o pacto da graça. É isso que está sendo falado aqui no versículo, né? Jesus está falando, até que se cumpra, né? Então, se cumpra o quê? Da lei, ó. Não passará um jota nem um tio, né? Até que nada vai ficar omitido, até que se cumpra o quê? A lei, né? Você entendeu? Você leia e releia para você entender. Até que se cumpra a lei. Ali estava falando no pacto da lei. Então ele estava falando tudo aquilo que ele iria falar ali, né? Do qual foi falado até lá o capítulo de 24 de Mateus, né? Tudo que foi a história ali de Jesus de Nazaré. Então ali ele estava falando, né? Que tudo iria se cumprir, tudo que ele, o ministério dele, tudo iria se cumprir naquela geração, né? Naquele pacto, da lei, naquele período da lei, né? Então lembre-se que lá em Mateus 11, 13 está escrito assim, que os profetas profetizaram até João, porque foi João, né, que foi aquele que preparou o caminho para o Jesus, né, de Nazaré, não é verdade? Então vai prestando atenção que para a gente entender o texto, né, que a gente às vezes lê, passa assim corriqueiramente, lê, e às vezes tem outras informações que às vezes não condiz com a realidade, né, do que o texto realmente quer nos passar, tá bom? Então vamos entendendo. Então aqui o escritor, né, de Mateus disse que nem um jota ou um tio, né, se omitirá da lei, né? Sempre vocês visam, entendem o que está falando, né? Não tragam né? Não trago para os nossos dias, para nós, está sendo falado ali no pacto da lei, no tempo de Jesus, preste atenção. Então, tem versão que fala assim, nem um jota, né, ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido, né? Então, também falei no outro vídeo que, por exemplo, eu ia falar que nem um jota, nem um tio, né? Vamos falar do jota, por exemplo. O jota é quando ele não existia no tempo de Jesus de Nazaré, né? Então, o jota, ele passou a existir no ano 1515, depois de Cristo, né? Então, o que essa lucidez faz com que nós venhamos a entender? Que todo nome que tem a letra J, né? Assim, foi de 1515 para cá, né? Então, não tinha, né? Porque é outro vídeo, né? Se não for falar sobre como eram os escritos, né? E tudo, que era às vezes em barro, era em código. Sabe como eram essas letras de japonês? Né? Era tipo assim, era código, né? Igual as letras em japonês, assim, no barro, né? Depois nós tivemos papiros, né? Muito bem, é muita coisa, né? Mas quero me prender a isso, porque nós queremos especificar o motivo deste versículo 18 de Mateus 5. Então, para nós entendermos, presta atenção, Jesus, ele não revogou, né? Isso que está falando ali, né? Esse fala, não vai, que iria da lei, né? Sem que tudo isso se cumpra, não é verdade? Então, se cumpriu, né?
Porque se você voltar ao versículo 17, está escrito o quê? No versículo 17 está falando: não cuideis que vim destruir a lei ou outros profetas, né? Porque Hebreus 1:1 diz que Deus falava através dos profetas, né? Então, mas agora em Jesus de Nazaré, ele seria o profeta, ele não falaria mais através dos profetas. Por isso que disse que os profetas profetizaram, né, até João, né? Porque agora Deus não falaria através mais de profetas, só através do o profeta. Leia Hebreus 1:1. Não cuideis que vim destruir a lei, ou outros profetas, ou outros profetas, porque Jesus era o profeta. Não vim, né, revogar, mas cumprir, né? Aí sim, aí você já vai entendendo. Então, nós voltando aqui o contexto, né, do capítulo 5 de Mateus, já vemos que é o sermão da montanha, né, as bem-aventuranças. Então, vocês começam ali do versículo 1, que vocês já vão entender, para vocês entenderem, chegarem lá no versículo 18. Entendeu? Tá entendendo, hein? Então, a respeito de Mateus 5, 18, né? 18, nós precisamos ler o 17, o 18 e o 19 para chegarmos a uma conclusão. O 19, né, diz assim, para mim e para você: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele reino que Jesus estava falando que estava próximo, reino, né, considerado. O mesmo reino que em Mateus 7, do 21 ao 23, né, ele disse: vocês fez maravilha no meu nome, curou, fez um montão de coisas, mas apartai-vos de mim, eu não vos conheço, né? Porque eles estavam fazendo por religiosidade, por tradição, né? E ali pelos deuses gregos, não é verdade? Muito bem, preste atenção, hein? Então, é o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. O reino estabelecido, né? Que estamos vivendo até hoje, né? Depois da cruz, Jesus Cristo é ressurreto, ele é vivo, ele é eficaz, né? Porque ele vive, podemos crer não no amanhã, mas hoje, né? Então, Hebreus 11, 1, né? A fé é a certeza. E fé em quê? Não é fé que vai comprar casa de praia, não, menina. A fé é a certeza que Cristo vive, né? Então é isso. Jesus não revogou, né? O contexto 17 diz isso, que ele veio cumprir e cumpriu, né? Não passou nada até que se cumpriu a transição, né? Que é a transição? Modo de governo da lei para o reino de Deus, né? Transição, modo de governar, dispensação, alianças, né? São modos de... Então ali ele estava passando de uma aliança para outra, não é verdade? Então muitos, né, na lei não que entraria, como eu já disse, está em Mateus 7, 21 a 23, né? Romanos 10, 4 nos diz que ele não mente, se cumpriu, né? Se foi a lei e os profetas foram até João, né? E Romanos 10, 4 diz que se ele diz que o fim da lei é Cristo, então o fim da lei, né, o fim daquele pacto, daquele período, né, passou. Então, por que trazer como doutrina coisas que é daquele período da lei, né? Aí está anulando tudo, né, que vem de Cristo, não é verdade? Presta atenção, hein? Mas irmã, eu fiquei na EB tempão e aprendi, foi assim, eu aprendi com meu avôzinho, foi assim, entendeu? Eu vou ficar assim. Tudo bem, é um direito seu, é livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Poder de decisão, entendeu? Mas nós podemos também ler Gálatas 1, do versículo 6, que diz assim: eu admiro-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou
na graça, né, no novo pacto, no novo vivo caminho, né, que é de Cristo, para outro evangelho, né? Se acabamos de ler Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo, né? 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam, né? Com vãs doutrinas, um montão de coisas, e afim, a pessoa fica desorientada mesmo. Alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, o evangelho do novo e vivo caminho, do pacto, né? Há caminhos que parecem ser bom, mas o fim é morte, né? Porque não podemos voltar a um pacto da condenação se Cristo já nos libertou. Leia Isaías 61, né? Ele já veio, já cumpriu o que está em Isaías 61, ele já libertou, né? Então, versículo 10 de Gálatas 1. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Né? Então, tua religiosidade é para agradar a quem? Né? Presta atenção. Ou procuro agradar a homens? Se eu agradasse ainda, se eu me preocupar em agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Eu não sou servo de Cristo. Então, a gente tem que, se você é cristão, tu serve a Cristo, menino. Presta atenção, hein? Então, para terminar, né, hoje este vídeo, mas vamos continuar o assunto no próximo vídeo, para a gente estar entendendo Mateus 5, versículo 18, vou estar compartilhando com os irmãos o que quer dizer até que o céu e a terra passem. Céu quer dizer autoridade de comando, né? Porque é de lá, né? Que somos conduzidos em triunfo, não é verdade? Então, o céu é a autoridade de comando, quem nos conduz, né, em triunfo, né? Cristo, né? Não é a lei que nos conduz em triunfo, mas é Cristo ressurreto, o novo vivo caminho. Então, até que o céu e a terra passem, então é do céu que veio todas as dispensações, as alianças, entendeu? O que é isso? É um modo de Deus governar o homem. Muito bem. E que quer dizer, até que o céu e a terra passem. Terra quer dizer a nação escolhida, porque todo esse aparato aqui né, não está sendo para Israel, né? Então, terra está falando de humanos, naquele período ali dos hebreus, não é verdade? Ou seja, humanos. Então, mais período das alianças do que de sacrifícios também ali, até que passe o que a lei, quando está falando assim, não se omitirá da lei, né? Então, lei quer dizer um período. Se inscreva, deixe seu like.